Desde fins de 1865, no meio ano de preparação para a invasão do Paraguai, surgiu ao norte da vila de Correntes uma cidade de tendas e de ranchos que abrigava mais de 50.000 soldados e oficiais aliancistas. Ela era habitada, sobretudo, por soldados e oficiais brasileiros de todas as cores e regiões da província, todas as províncias do Império. Por portenhos, correntinos, entrerrianos, santafesinos, por uruguaios brancos, negros, indiáticos e indígenas. Ali perambulavam mercenários alemães, espanhóis, italianos e irlandeses. Não faltava nem mesmo paraguaios antilopistas. Mas não havia apenas civis nesse acampamento monstruoso. Oficiais mandavam trazer, e soldados, sobretudo soldados do Império, haviam trazido consigo suas esposas e companheiras, e não raro filhos que nasceram abundantes durante a campanha. Essa foto singela, ela mostra ainda as barracas, né, dos soldados, mostra dois desses filhos dos regimentos nascidos e fardados, né, como soldados, né, que existiram, né, que nasceram a centenas. Né. A incorporação do mulherio, a tropa imperial, que vinha com soldados, né, foi apoiada pelo governo, partindo as esposas, companheiras e filhos nos navios que levavam ao Paraguai os combatentes. Foram também muito numerosas as mulheres que seguiram os exércitos prestando os mais diversos serviços, lavavam, cozinhavam, né, para os soldados e oficiais. Junto a esse povoaréu, né, essa metrópole, né, formou-se uma aglomeração de estabelecimentos precários. Eram tendas, barracas, carretas, barracões de lona, né, que serviam, que funcionavam como vendas, como cafés, restaurantes, teatros, bilhares, barbearias, farmácias, alfaiatarias, prostíbulos, oferecendo tudo o que era necessário e ainda mais. Perfumes, conservas, vinhos, cervejas, licores, queijos dos melhores, compotas, doces, tecidos, roupas masculinas e femininas. Tudo das melhores marcas chegadas da Europa, dos Estados Unidos, por preços astronômicos. Nós estamos vendo aqui uma foto belíssima, né, de uma dessas ruas do comércio, com as suas barracas, né, vamos ver depois, né, com essas bandeirolas dizendo a nacionalidade ou os produtos a serem vendidos. Esses comércios, essas barracas, né, eram explorados por italianos, franceses, espanhóis, argentinos, né, que prosperaram fortemente com a guerra, né, e, logicamente, acompanhavam o avanço das tropas aliancistas que acamparam, foram vencendo a guerra, né, sucessivamente, no Passo de la Pátria, depois da invasão, em Tuiuti, em Assunção, em Luque, e assim por diante. Né? Os oficiais gastavam soldos, né, e o que recebiam das famílias nas ruas do comércio.
já que o exército supria apenas a alimentação básica, fundamentalmente carne, charque, sal, erva mate, café, e o resto tudo tinha que ser comprado pelos oficiais e soldados. Portanto, cada divisão possuía uma rua do comércio mais acanhada, com produtos mais acessíveis aos soldados, mas sempre salgados, né? As ruas do comércio de cada batalhão se localizavam, né, após o acampamento das bagagens, ou seja, ficava primeiro as barracas, depois as bagagens e depois essa pequena linha do comércio. Como nós vimos naquela bela foto, bandeirolas indicavam o gênero do negócio ou, mais frequentemente, a nacionalidade do proprietário. Eram muito procuradas pelos oficiais, né, as casas de pasto, ou seja, os restaurantes, logicamente, dos franceses, italianos, né, com anexos para o jogo de bilhar, para as mesas de carteado, para os aparelhos, ali encontrava os aparelhos para vislumbrar fotos e paisagens. E havia também salas de música e de dança. Havia vendedores e prestadores de serviços ambulantes, né? Os tocadores de acordeão, os vendedores de galinha, os mascates que visitavam os acampamentos. As ruas do comércio possuíam o que havia de mais moderno na época, o último Dernier Cri, como nós vimos, acabamos de ver, né? Possuía estúdios fotográficos, a sensação da época. Os oficiais faziam-se retratar em uniformes, sozinhos ou com um amigo. Nós temos aqui uma belíssima foto, né? Dois jovens com suas armas, né? Mas o retrato era caro. Os mais econômicos eram retratos do tamanho de uma carta de visita pequenininha, né? Que se tirava, eram distribuídos aos amigos, mandados por carta aos conhecidos, aos parentes. Retratos da família que haviam sido tirados antes de vir para o campo de batalha ou recebiam pela correspondência, eram presenteados aos oficiais mais íntimos. As fotografias eram guardadas em elegantes álbuns de capa de veludo decorada com letras, né, as iniciais do proprietário, de metal, algumas vezes de prata, né? Nós temos milhares de fotografias de oficiais e raríssimas fotos de soldados isolados. A fotografia era muito cara. Aqui nós temos, né, bastante raro, uma foto tirada talvez antes de partir, né, ou mesmo numa linha de comércio. Os fotógrafos vendiam também retratos de Lopes, de Mitres, de Garribia, de Pedro II, de Venâncio Flores, dos figurões, que também eram colocados nos álbuns de fotografia. Aquelas ruas de comércio era o local da abundância, né? Era o local objeto dos desejos, né? Era comum, portanto, as brigas, né, ali e os roubos diurnos e noturnos. Caxias, quando assumiu, tem um corpo de comerciantes voluntários, comerciantes mesmo, para proteger as suas propriedades. E esse corpo era armado às custas do exército imperial. Recebiam as armas, a pólvora, todo o material, quem dava era o exército. E era comandado por um inspetor de polícia. Em julho de 1866, entre outros casos, né, um soldado imperial foi morto por um comerciante, que surpreendeu esse soldado assaltando sua carreta de madrugada para roubar charutos e bolachas. Esse, ao menos, soube por que morreu. Durante as longas
pausas das tropas, a soldadesca habitava estreitas barracas ou dormia ao relento, comendo sobretudo churrasco e charque, com os soldos atrasados por meses. O alto comando atrasava os soldos porque os soldados que morriam não seriam pagos, e diziam que os soldados com soldo na guaiaca desertavam, né? Aqui nós podemos ver, né, na Rua do Comércio, nós podemos ver uma dessas carretas de comerciantes menores, né, ao lado das grandes barracas. Esses soldados mal alojados, insuficientemente vestidos, alimentados deficientemente, morreram aos milhares, devido a todos os tipos de enfermidade. Nós vamos nos referir em detalhe à mortandade devido a enfermidades durante a guerra. Os oficiais, sobretudo os endinheirados, instalavam-se em cômodos ranchos, cobertos de palha e parede de pau a pique, e eram servidos por ordenanças, verdadeiros domésticos, que eram chamados camaradas ou faxinas. Nós podemos ver aqui é o acampamento argentino, essa bela pintura de Cândido Lopes, né? Um soldado pintor que acompanhou as tropas argentinas, perdeu a mão direita no assalto de Curupaiti, ficou conhecido El Manco de Curupaiti. Nós podemos ver a diferença entre as tendas dos soldados e, né, já esse alojamento precário, mas muito melhor, dos oficiais. Oficiais, como nós falamos, que eram servidos por camaradas ou faxinas. Em fevereiro de 1866, um oficial do Rio Grande do Sul descreveu a dura vida do serviçal, do oficial, do faxina, ou do camarada. Ele dizia: camarada em campanha é pior que um escravo. Nós vivemos na época da escravidão. Ele tinha que buscar a lenha, tinha que carregar a lenha até a cozinha, mais uma casa de um oficial, vocês viram, um oficial superior, carregava a lenha para a cozinha, tinha que tratar do cavalo do oficial, armava em campanha, em marcha, armava e desarmava a barraca do oficial, engraxava as botas, ia buscar água, tinha que consertar, costurar, lavar, tinha que engomar a roupa do oficial, carregar as malas para as mulas buraqueiras, levar as mulas buraqueiras, era um trabalho sem fim. Entretanto, muitos soldados se esforçavam para ser camarada ou faxina de um oficial, sobretudo de um oficial rico. Servir a um oficial endinheirado garantia, no geral, melhores condições de vida e oportunidade maior de sobreviver para o soldado faxina. Havia uma diferença muito grande, né, imensa, abismal entre soldados, a vida de soldado, nós estamos falando no exército aliancista, né, soldado e oficial. A golpes de libras esterlinas, os oficiais endinheirados garantiam-se condições de vida quase excepcionais para as condições. O futuro Visconde de Toné, né, escreve Retirada da Laguna, então jovem engenheiro militar, filho de família próxima ao imperador, seu pai era uma personalidade intelectual francês, né, vindo da França, né?
Ele juntou-se a um grupo de oficiais rio-grandenses, igualmente abonados, gente de dinheiro. Todos eles, né, com uma contribuição mensal de até 12 libras esterlinas, contrataram um excelente cozinheiro que proporcionava requintados almoços e jantas, comprando na linha de comércio do que havia de melhor. Ou seja, se vamos morrer, morramos de barriga cheia. Um velho general, décadas após a guerra, escreveu suas memórias e se referia, quase saudoso, à vida desbragada dos oficiais nos teatros, nos salões de bailes, nos salões de banquete, de jogos, nos concertos, haviam teatros. Nas longas, ele fala, nas longas e pachorrendas, né, interrupções do lento avanço das tropas, quando os acampamentos dos comerciantes eram quase, dizia ele, boulevard, onde se saboreava um bom café, os doces finos, os melhores vinhos e cerveja, e, estou citando ele, se palestrava com os amigos e com jovens e alegres senhoritas. Jovens e alegres senhoritas, acessíveis às algibeiras mais ricas. Aqui nós temos uma foto de uma das mais famosas, digamos, demoiselles, né, da França, né, que chegou a ter sucesso, tanto sucesso que foi retratada e vendiam a sua foto, né? Toné registra que as partidas dançantes com chinas, né, a forma pejorativa de se referir à mulher do povo, e mulheres do comércio, ele está se referindo aqui a mulheres populares, essas partidas dançantes eram denominadas de bailes sifilíticos. Nas linhas de comércio, nos acampamentos, as mulheres obrigadas, né, para sobreviver se ofereciam por preços acessíveis a todas as guaiacas. As doenças venéreas espraiavam-se entre os soldados e oficiais, com destaque para a gonorreia e a sífilis. Nós estamos vendo aqui uma fotografia de um homem atingido já numa situação grave, sifilítica. Havia fotos ainda mais, desenhos ainda mais terríveis do que esse, né? O tratamento da blenorragia era horrorosamente doloroso. E os sifilíticos usavam mercúrio durante toda a vida, né? Morrendo comumente da implacável enfermidade. Na realidade, junto aos acampamentos paraguaios, se estabeleceram também comércios, porém extremamente pobres em relação aos comércios dos aliancistas. Esse comércio paraguaio, ao lado dos acampamentos militares paraguaios, vendia sobretudo gêneros alimentícios, porque tudo mais praticamente faltava no Paraguai. Também na relação a esse comércio era profundamente desigual as condições de existência das tropas aliancistas e das tropas paraguaias.